O Internacional vai cair para a Série B em 2026? Meu nome é Diogo Morrum, também conhecido como um Colorado Paulista, e estamos começando mais um vídeo aqui no canal. É difícil responder essa pergunta. Sou muito suspeito para falar, porque eu sou muito colorado, então é difícil falar racionalmente quando o seu coração fala mais alto. É muito difícil mesmo, mas eu tô aqui para dizer a realidade, gente. A gente já caiu para a Série B. O Lucas Colar, inclusive, um abraço pro Lucas Colar. Acho um dos melhores repórteres identificados do Esporte Clube Internacional. E ele fala uma coisa que é verdade: o Internacional já caiu para a Série B em 2026, tá? Só que a diferença é se o Inter vai continuar na Série B para 2027 ou se o Inter vai se recuperar e terminar o ano de 2026 na Série A. Porque assim, a gente tem uma vantagem a nosso favor, duas vantagens a nosso favor. Uma que a gente está na Série A, só que a diferença é que a gente está na zona de rebaixamento, num cenário caótico. E eu posso citar esse cenário daqui a pouco junto com vocês. Mas a gente está no começo de uma temporada, no começo do Campeonato Brasileiro. A gente está indo para a 8ª rodada. Tem 31 rodadas ainda pra gente reverter esse quadro. Tem tempo, gente. Tempo a gente tem. É óbvio que essa é o início mais... É o pior início da campanha de pontos corridos no Campeonato Brasileiro da história. Isso é fato, isso é número. Mas dá pra reverter, gente. Dá pra reverter. Outra vantagem que a gente tem é que a gente está disputando somente o Campeonato Brasileiro. Ah, vai ter a Copa do Brasil. Gente, daqui a pouco a gente vai ser eliminado da Copa do Brasil, vai ser um ou outro jogo, e pela nosso atual estado, a gente não vai brigar até o fim pela Copa do Brasil. A gente vai ser eliminado na primeira fase ou na segunda fase que a gente for disputar. Isso é fato, isso é o Inter. O cenário do Inter é esse. Então, a gente não pode colocar isso como parâmetro ou na discussão. Então, a gente vai passar mais da metade do ano de 2026 disputando só o Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai ter tempo para trabalhar as peças, vai ter tempo de trabalhar os jogadores. Se a gente tiver desfalques, a gente vai ter um tempo de recuperação para não sair em desvantagem nas rodadas, porque, por exemplo, enquanto o Alan Patrick vai ficar uma semana fora por desgaste muscular, beleza, mas muitas vezes durante o ano de 2026 a gente vai ter a semana inteira livre para recuperar o Alan Patrick para jogar no final de semana, ou de repente jogou numa quarta, dá tempo de recuperar para outra quarta, porque vai ter outras competições no meio da semana, vai ter também Libertadores, vai ter outros diversos campeonatos durante a temporada que o Inter não vai disputar, e por isso a gente vai ficar meio que sem ter o que fazer, só treinando e recuperando os jogadores. Então isso é uma coisa que meio que é uma vantagem a gente não ter outras competições para disputar além do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, entre aspas. A gente vai ter também a parada da Copa do Mundo, então vai ser um tempo a mais para trabalhar o esquema de jogo do Pesolano, que demanda tempo de adaptação e por aí vai. E uma coisa que eu digo, uma coisa é fundamental para a gente não cair para a Série B em 2026. É manter o Pesolano até pelo menos o fim da temporada. Perdeu contra o Atlético Paranaense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, não tem como sustentar Paulo Pesolano. Tem sim. Porque o Paulo Pesolano é bom treinador. O Abel Braga, Fabinho Soldado, eles têm como função e como obrigação dar respaldo ao Paulo Pesolano. Ainda mais que o Inter não contratou ninguém, gente. O Inter não contratou ninguém a nível de titularidade. Não contratou. Tem o Paulinho Paula. Contratou o Paulinho Paula, contratou o Vijagra, contratou o Alejandro, contratou o Kaique 2K, contratou o Félix Torres.
contratou Matheus Bahia. São nomes ok para grupo, mas não é nenhum jogador que vai chegar para resolver os problemas do Inter. Hoje a gente tem seríssimos problemas na zaga. Vou corrigir. A gente tem seríssimos problemas no sistema defensivo do Inter, desde o goleiro até o meio de campo. O goleiro é fraco, os goleiros são fracos, não passam segurança nenhuma. Sérgio Rocher, que é um goleiro que é cogitado para jogar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia, de tão inseguro e de tão vulnerável que ele está sendo, o Bielsa cogitou trazer o Muslera. O Muslera, que, com todo respeito ao Muslera, ele já... Eu nem sei quantos anos ele tem, eu acho que ele tem mais de 40 anos. Tá tipo o Ochoa. Tá tipo o Ochoa no México. Vai só... Não joga em nenhum clube durante 4 anos, mas aparece toda a Copa do Mundo. De tão fraco que o Sérgio Rocher tem sido nas suas atuações, o Bielsa resgatou o Muslera. E aí vai, beleza. Quando o problema é um jogador da posição estar ruim, ok. A gente entende que aí é falta de habilidade, falta de qualidade técnica. Agora, quando todos os seus goleiros do plantel, nenhum deles apresenta segurança, aí o problema é na preparação. Eu acho sim que hoje o preparador de goleiros do Sport Clube Internacional é um preparador no mínimo contestável. No mínimo contestável. No mínimo contestável, para não dizer outra coisa. E eu não sei, até hoje eu não entendi o porquê que demitiram o Daniel Pavan. Não entendo. Mas o Daniel Pavan, desde que saiu do Inter, não assumiu nenhum trabalho depois do Inter. Isso não significa absolutamente nada. Nada, tá? Não significa absolutamente nada, tá? Queria deixar bem claro isso pra vocês. E enquanto o Daniel Pavan esteve no Inter, ele fez Marcelo Lomba e Danilo Fernandes serem os melhores goleiros do Brasil. E o Leonardo Martins, com todo respeito ao profissional, ele não consegue fazer o Sérgio Rocher, que é bom goleiro, ele não consegue fazer o Sérgio Rocher ser um bom goleiro e não consegue fazer com que o Antony seja seguro. O Antony é novo. Gente, o Antony não é tão novo assim já, mas não é pra ficar passando pano mais pra ele também não. Acho que é um bom goleiro, mas não passa segurança nenhuma. Os laterais. O Bruno Gomes é o melhor lateral que nós temos. Isso é incontestável. Só que o problema é que o Paulo Pesolano, aí entra o erro do Pesolano. Cada jogo escala o Bruno Gomes em uma posição. Aí o jogador vai ter uma queda abismal de rendimento. Um jogo ele joga na lateral direita, outro jogo ele joga de volante, outro jogo ele joga de zagueiro, de terceiro zagueiro, abrindo a saída de bola. Outro jogo ele joga de lateral esquerdo no Grenal. Outra hora ele é o armador do time. Mano, aí é difícil, mano. Isso deveria ser caracterizado desvio de função. Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, o melhor lateral do Inter é o Bruno Gomes. Porque, tecnicamente falando, o Bruno Gomes é o melhor jogador, um dos melhores jogadores do time do Inter. Isso é um fato, tá? Brian Aguirre não fede, não cheira. Às vezes ele mais fede, né, do que cheira. E pra mim é um jogador ok pra grupo, tá? Eu aceito ele pra entrar no segundo tempo de vez em quando, pra, né, fazer uma linha de 5 ali, ou de repente pra fazer um foguinho ali na lateral direita e acabou. Não inventa ele de lateral esquerdo. E muito menos de ala pela direita. Não inventa. O Bernabei, mano, ele não é lateral esquerdo e também não dá pra colocar ele de ponta. Não dá pra... Porque pra colocar ele de ponta esquerda, ele teria que tirar o Carboneiro da ponta esquerda pra colocar o Carboneiro na ponta direita. Teria que fazer toda uma movimentação no time do Inter para um jogador que, ofensivamente, o Bernabei não entrega mais que a sua obrigação.
Ele não entrega mais que sua obrigação. Não é um jogador extra classe. Não é. Parem de pintar o Bernabé como um extra classe na posição. Tá? Não é. Matheus Bahia, eu acho que... Já vou falar sobre a partida contra o Santos. Mas acho que o Matheus Bahia, ele cumpre bem a sua função ali na lateral esquerda. Acho que é um jogador mais equilibrado do que o Bernabé. Mas aí vamos ver com o passar dos jogos, porque no começo é sempre mil maravilhas, né? Mas vamos ver até o final da temporada como vai sair o Matheus Bahia. Vamos ver. O meio de campo. Não se sabe quem que é o titular, se é o Villagra, se é o Bruno Henrique com o Villagra, se é o Villagra sozinho como primeiro volante, se é o Ronaldo, não se sabe. Não se sabe. Se é o Bruno Gomes com o Paulinho Paula, ninguém sabe. Então fica aquela coisa, sabe? Fica aquela insegurança. O Paulo Pezzolano, tudo bem que ele é estrategista, ele usa jogadores, só jogadores que estão 100% para cada partida, mas se você muda, cada partida você muda todos os jogadores, você não consegue dar entrosamento para esses atletas. E aí fica difícil mesmo. Adaptar no modelo de jogo e por aí vai. Eu sei que a gente tem que encontrar o meio termo, ser estrategista, mas também manter uma base de time. Mas eu não sou Pezzolano, tô falando como torcedor, tá? Então é difícil assim, esse sistema defensivo tem problemas, tem muitos problemas. Dentre as peças apresentadas, eu nem falei da zaga, né? Mas hoje pra mim a zaga titular é o Félix Torres e o Vitor Gabriel. Porque o Gabriel Mercado já tá velho, com todo respeito ao Gabriel Mercado, 39 anos já. Com todo o meu carinho que eu tenho pelo Gabriel Mercado, é o suficiente para respeitar a trajetória dele. E por eu respeitar tanto a trajetória dele, eu queria que ele ficasse sentadinho no banco. E cumpra seu contrato. Quando precisar dele no segundo tempo, coloca ele para trazer experiência pro meio da partida e acabou. E ó, gente, eu não sou fã do Vitor Gabriel, não sou fã do Félix Torres. Mas ontem contra o Santos, eu tô gravando esse vídeo na quinta. Ontem contra o Santos, o Vitor Gabriel e o Félix Torres foram os dois dos melhores da partida. Muito seguro, mais o Félix Torres do que o Vitor Gabriel, é verdade. Não tem muito mais o que fazer, gente. As peças são essas. E por isso que, agora a gente volta. O Paulo Pezzolano merece o respaldo da direção do Inter. Pode vir a derrota que vier. O Paulo Pezzolano tem que ser mantido no cargo até o final da temporada. Principalmente até depois da parada da... Se for pra mandar embora o Paulo Pezzolano, que seja antes da parada da Copa do Mundo. Eu não quero que isso aconteça. Mas se for pra acontecer, que seja antes da parada da Copa do Mundo. Se passar a parada da Copa do Mundo, não adianta mais mandar embora. Não adianta. Aí você vai ficar suscetível a Ramon Dias. E aí você vai ter que demitir o Ramon Dias também. E depois trazer o Abel de volta. Adapta o Abel pra técnico agora. Eu não duvido que isso aconteça, tá? Não duvido. Dito isso, eu acho que a situação deu uma acalmada, é verdade, porque uma vitória fora de casa dá essa tranquilidade, um respiro, mas precisa vencer a Chapecoense. Gente, 5 pontos em 21 jogados é muito pouco. Agora, 8 pontos de 24 ainda é muito pouco. Pela grandeza do Inter. Não acho assim, agora vendo todo esse cenário, todo esse contexto, eu acho que o Inter não vai cair, gente. A disputa vai ser pra não cair, isso é verdade. Não tem que ficar falando que vai... dá pra beliscar uma pré-Libertadores. Se bobear dá pra ganhar o título brasileiro. Gente, esquece isso, tá? Vamos evitar essa frustração. Hoje nossa batalha é pelos 45 pontos. 40 pontos agora. É essa a nossa batalha. Ficar entre os
os 16 primeiros colocados. É essa a nossa batalha. Até o final da temporada vai ser essa a nossa batalha. É isso, gente. É isso. Claro, de repente se chegar... Acho difícil até dia 27 chegar jogadores incontestáveis pro time do Inter. Acho muito difícil. Mas, todavia, porém, eu acho que se todo jogo for corda esticada, se todos os jogadores, a comissão técnica e realmente de cada jogo uma final, eu acho que dá pra beliscar de repente uma pré-Libertadores. Mas não passa disso, gente. Não passa disso. A gente tem que aceitar a realidade. A realidade do Inter é essa. A realidade do Inter é essa. É vencer os jogos dentro de casa, porque pra mim vencer jogo dentro de casa é obrigação. É obrigação. E a gente tá já muito ruim com essa obrigação. A gente perdeu do Bahia, perdeu do Atlético Paranaense, perdeu do Palmeiras. Nossa primeira vitória foi contra o time do Santos fora de casa. Isso é inadmissível. Inadmissível. A gente não pontuou dentro de casa no Campeonato Brasileiro em 2026. A gente pontuou contra o Remo fora de casa, pontuou contra o Flamengo fora de casa e pontuou contra o Santos fora de casa. Isso é muito ruim. É bom que a gente fez pontos fora de casa, mas dentro de casa a gente tem que vencer. Se falasse assim, não, a gente vai vencer todos os jogos fora de casa e vai trocar dentro de casa, eu poderia fazer esse acordo. Mas não, pô, em casa a gente tem que fazer o dever de casa. O dever de casa, já se diz a palavra. Já se diz a frase, dever de casa. Pô, mano, como que você deixa alguém entrar na sua casa e fazer a festa? Pô, você que tem que fazer a sua festa dentro de casa. Tá de sacanagem, mano? O campeonato do Inter é esse. Vence dentro de casa e troca ponto fora de casa, tá? Vence um jogo ou outro, empata um jogo ou outro. É esse o campeonato que o Inter tem que fazer. Não foge disso. E o Pesolano tem que ter respaldo até o final da temporada. Tá bom? Concorda comigo, torcedor? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo um por um, tá bom? Um beijo. Tchau!